Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e graça, obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, obrigado pela comunhão que temos, Pai, uns com os outros, com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossas mãos. Obrigado pela possibilidade, a condição, Senhor, de transmitir a Tua palavra santa aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes. Abençoa cada vida, os nossos amigos. Cada ouvinte, Senhor, em seus lares, abençoa. Onde se ouvir esta palavra, Senhor, que entre a Tua bênção, que entre a luz da Tua presença, iluminando, Senhor, cada vida, cada coração. Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja na cidade, guarda a Tua igreja no interior, manifesta o Teu poder na vida dos Teus irmãos, dos Teus ungidos, Senhor. Opera, Senhor, em nossos corações. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, pelos meus irmãos, meus ajudadores, amigos, alunos, ex-alunos, pela nossa condição, Senhor, de servir com amor cada dia da nossa vida. Amado Pai, continua conosco, fala conosco e nos dá a tua paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Iniciamos o trabalho em 88, depois entramos no rádio, estamos no ano 34. Nosso desejo é continuar. Cada dia um pouquinho, cada dia uma palavra. Sempre com o compromisso com o Espírito de Deus, compromisso de santidade, de verdade, de transmissão com simplicidade, para que todos possam entender, absorver e guardar. Hoje nós vamos meditar em Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos irmãos que habitavam, que viviam em Roma, antes das destruições. Uma igreja que não se sabe como foi formada. Não se sabe quem formou, quando foi, se foi. É muito provável que tenha sido uma presença maciça de militares, soldados romanos, centuriões. É bem provável. Não se sabe muito bem como foi, mas havia um grande movimento na cidade, chamada Cidade Eterna, e como a obra de Deus se propagava de uma forma profunda, e aquelas autoridades estavam envolvidas, aquelas autoridades tinham as transferências de preso. O apóstolo Paulo foi preso não sei quantas vezes, e tinha centurião, e tinha senadores, e tinha os tribunos, tinha os soldados comuns, tinha muita gente envolvida no que diz respeito à ordem e à lei e à ordem, lá na província da Galileia, na província da Judéia, e era do conhecimento de todos a história de Jesus Cristo, a história das perseguições contra a igreja, incluindo as iniciativas do Saulo. Então, aprendemos um pouquinho nesta epístola, principalmente nos dois capítulos, o primeiro e o último. Capítulo 1 e 2, ele fala muito a respeito da igreja e suas qualificações. E o capítulo 16
nomes de pessoas, as famílias ali, inclusive pessoas muito prósperas na graça e muito próximas do apóstolo. Uma senhora ele trata como mãe, ele fala mandando saudações para um determinado homem, diz: saúde a tua mãe e minha. Então, uma maravilha. Mas hoje nossa meditação é no capítulo 14, versículos 13 a 23. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo do Senhor Jesus que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura. Fala com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, nossos amigos, ajudadores, todos que estão conosco neste horário, Pai. E fala também, ó Senhor, e ajuda aqueles que venham ter contato com as nossas publicações. Nossos amigos, nossos inscritos, nossos seguidores. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o ser humano tem compreensão diferente a respeito de quase todas as coisas. Damos graças a Deus pela liberdade que Ele concedeu ao homem, para o homem ir, vir, pensar, falar, agir. Claro que o homem, rodeado de bens, coroado de bênçãos, também pode ter prejuízos, complicações, quando não administra bem isto que recebeu. Mas é da natureza de Deus
que nós tenhamos a liberdade para dizer sim, para dizer não, para dizer e fazer o que a gente entende. No que diz respeito à igreja, o meu entendimento é diferente do teu entendimento, do vosso entendimento, e essas diferenças devem conviver de uma forma não agressiva. Portanto, o fato de compreendermos diferente, um sabe mais, um tem mais compreensão, um tem mais facilidade de entender, outro tem mais habilidade em transmitir, estas diferenças não podem interferir na nossa comunhão, no nosso serviço, muito menos na paz da igreja. A igreja é um ambiente de paz, um ambiente onde deve haver, de fato, amor e não fingimento. Eu te amo, meu irmão, mas senta aqui não, que aqui é meu lugar. Eu te amo, mas cá fora, porque não tem. A igreja não é lugar de fingimento. A igreja é lugar de comunhão, de paz, de verdadeira alegria no Espírito Santo. Então, a instrução da palavra é perfeita. As diferenças são reconhecidas. O apóstolo de Jesus Cristo estava falando sobre a presença de Cristo no universo. Quem vive para Deus tem que viver para Deus, quem tem que servir a Deus. E quem vive para Deus, quem serve a Deus, não julga o irmão, não despreza o irmão, não faz mal ao irmão. É o contexto desta leitura que fizemos. E aqui no versículo 13 ele diz, assim que não julguemos mais uns aos outros. Não tem quem goste de ser julgado, reprovado, criticado. E nós podemos, todos podem, em determinado momento, emitir sua posição, sua opinião. Já que a obra é de Deus e diz respeito a todos os servos de Deus, você pode sim, com toda razão, discordar de mim, e eu devo, com toda razão, discordar de você. Mas estas nossas diferenças não podem prejudicar o corpo de Cristo. É esta a instrução do apóstolo Paulo. Assim que não julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo no caminho do irmão. Tenha propósito de servir. Hoje você visita várias empresas e as pessoas estão fardadas, vestidas lá, e está escrito na roupa, posso ajudar? Claro que ali não é uma missão, ali é uma ambição. A empresa quer atender, servir e ficar com o dinheiro de quem chegou e foi bem servido. Agora, se na vida secular, se na atividade secular, deve haver o interesse em atender, servir, orientar. O sujeito é leigo no assunto, escolhe uma coisa que você que conhece sabe que não é o ideal para ele por tais e tais razões. Então, oriente e você vai ganhar um amigo, uma confiança. Você vai ganhar confiança. Não tente enganar ninguém, não ponha tropeço diante de você mesmo. Quando a empresa age assim, ela vai ficar desacreditada. Se uma pessoa age assim, fica desacreditada. Agora imagine uma igreja desacreditada. E, para a vergonha nossa, com tristeza no nosso coração, nós temos a obrigação e o dever de dizer, é o que está acontecendo.
Igreja com gente desqualificada, obreiros desqualificados, perversos, inclusive, pervertendo a simplicidade, a santidade, a funcionalidade da Igreja do Senhor Jesus por interesses vários. Só não abrem mão do dinheiro, abrem mão de tudo mais. Então, é uma lástima que está acontecendo. No versículo 14, o apóstolo de Jesus diz: eu sei e estou certo do Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma é imunda. Aquelas discussões, você come carne comprada no açougue sem saber como foi o abate? Eu como até não querer mais. Pois eu não como, porque eu tenho que saber a origem, eu tenho que saber. Nós, aqui no sertão do Ceará, comer porco abatido sem saber, esse porco estava no chiqueiro, ele estava solto comendo o que encontrasse, coisas podres, fezes e tudo mais. Então, aqui o cuidado da gente é com respeito ao animal que esteja apropriado para o consumo por causa da necessidade de confinamento. Lá, as dificuldades era comprar no açougue um animal que não sabe se foi abatido corretamente e deixar de comprar por esta razão. Então, havia discussão por causa de comida. Esta carne deve ser imunda. Paulo diz, para quem acha que é imundo, é imundo. Se comer, peca. Se acha que é imundo, se tem dúvida se comer, fica pecado, está em pecado. Porque tem dúvida, está escandalizando, além de criar o problema de fraternidade, o problema de comunhão, contra a fraternidade e contra a comunhão, ainda vai ficar contra a sua própria consciência. No versículo 15, nós aprendemos com o apóstolo de Jesus Cristo: mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não está andando conforme o amor. Eu vou xingar uma pessoa porque ela compra uma coisa que eu não tenho coragem de comer? Se ela é menos escrupulosa, que coma. É menos escrupulosa, coma. Eu não vou interferir na alimentação. Se você interfere, vai encher a paciência, vai aborrecer a pessoa, não está agindo com amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Conselho apostólico. Para que não seja blasfemado o vosso bem, para que não seja blasfemado o caminho do Senhor, o nome do Senhor, a presença do Senhor. Porque o reino de Deus, aqui é uma explicação linda no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A igreja de Jesus não está circunscrita, restrita a bem-estar material. Não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. É injusto encher a paciência e perturbar a fé de quem está começando por causa de comida. É injusto, por qualquer sentido, qualquer coisa. O reino de Deus não é comida nem justiça, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E para haver justiça e paz e alegria no Espírito Santo é necessária a comunhão, que vem através do respeito. Se você não respeita, se eu não respeito, como é que a pessoa vai ter comunhão? No versículo 18, ele diz, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Já pensou uma pessoa que está sempre bem, está em comunhão, pode até não fazer, pode até não escolher, pode até não comprar aquilo, mas não vai criticar quem faz, quem escolheu, quem comprou. Isto serve para todas as coisas.
vestimenta, alimento, lugares que são frequentados, passeios, qualquer tipo de atitude e escolha que os irmãos fazem que eu não posso interferir, perturbando o bem-estar dele, a paz dele, a comunhão dele. Se assim fizer, não se coloca nesta posição aqui. Os que servem a Cristo assim se tornam agradável a Deus e aceitam aos homens. Não é aquele... Rapaz, aquele fulano diz que é radical. Comigo nunca fui, não tenho problema nenhum com ele, não tenho problema nenhum com ela. Nunca tive problema. Mora aqui, pertinho, congrega na minha igreja. Nunca tive problema com ele ou com ela. Está bem, é agradável a Deus e aceito aos homens. No versículo 19, Paulo diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Eu tinha um instrutor numa empresa que eu servi, que eu trabalhei, e ele dizia: olha, quando você encontrar clientes insatisfeitos com os nossos produtos, quando o cliente falar contra a empresa, escute, seja educado, escute o que ele está falando, até anote a observação e não maximize isto. Não tire a razão do cliente, mas não diga nunca que ele está errado, não diga que ele está equivocado, não diga que a empresa não faz isto. Converse se colocando ao lado dele. E isso era treinamento para vender. Agora imagina, na convivência da igreja, se colocar sobre ele. Olha, para mim, me respeite. Né? Não coopera com o bem. No versículo 20, Paulo falando sobre a questão ainda dos alimentos. Não destruas, não enfraqueça, não atrapalhe a vida por causa da comida, a obra de Deus. Não atrapalhe a vida da igreja por causa de abstinências, de jejuns. Não faça isto. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tudo é limpo, tem nada. Se você tem necessidade, compre-se, sirva quem chegar. Tudo é limpo para os limpos, para quem tem consciência, para quem tem segurança. No versículo 21, ele diz aqui: bom é não comer carne. Melhor mesmo é não comer carne. Principalmente se tem dificuldade em saber. Isso aqui não... A possibilidade é que seja um abate estranho e ainda seja feito pelos idólatras e ainda se tire o sangue desses animais para oferecer aos demônios. Então, não coma. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o irmão se escandalize, que o irmão tropece, que o irmão enfraqueça. É bom evitar a qualquer preço, a qualquer custo. Você tem fé? Então, viva a sua fé sem trazer problema para os outros. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come o que você come sem dúvida nenhuma, para aquele fraco que tem dúvida, se comer, ele fica em maus lençóis, ele fica insatisfeito, ele fica inseguro, ele vai se sentir condenado. Porque não come por fé, ele não está seguro na fé, não comeu com fé, não tem segurança.
e tudo que não é de fé é pecado. Ensinamento da palavra de Deus para evitar desgastes, para evitar dificuldade nos relacionamentos e tropeço no caminho dos irmãos. Vamos suplicar a bênção de Deus pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua igreja na cidade e no campo. Agora, Pai, abençoa cada família que está aqui neste memorial da oração. Abençoa os meus irmãos, abençoa os seus familiares. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa os que estão bem. Dá graça, gratidão, alegria, que eles possam sempre te louvar. E aqueles que estão sofrendo sob provação, sob enfermidade, socorre pelo teu amor profundo. Amado Pai, estenda as mãos, as tuas santas mãos, repreendendo as enfermidades, dando graça e vigor aos que estão abatidos. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.